Tem que olhar. Quando a gente vem no culto, a gente não cultua só. Então a gente tem aí a oportunidade de conhecer alguém. É tão ruim quando a gente vai num lugar e a gente vai e volta e diz assim, não conheci ninguém. Por falar nisso, você conhece essa pessoa que está do seu lado, sim ou não? Quem não conhece quem está do lado faz assim. Então, algumas pessoas levantaram. Pergunta o nome dela aí. Pergunta o nome. Vamos começar a lembrar, fazer um esforço, né, para lembrar o nome, para não ficar naquela 30 anos de igreja, ô irmãozinho, ô irmãzinha. Pelo amor de Deus, vamos esforçar um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos assim informar e passar para os irmãos que nos domingos nós estamos trazendo aqui um momento antes de começar o culto para a gente orar. Tivemos hoje, semana passada. O ideal é que a gente separe aí uns 5 a 10 minutos antes de cada culto e a gente, de preferência, se ajoelhe. Só você que não tem condições físicas. Você tem um problema no joelho que você não pode ficar de joelho. Por quê? Pastor, eu não posso orar de pé? Pode. Só que quando a gente está de pé, alguém passa, a gente está orando, ô Jesus, opa, Senhor. Não é? A gente está aleluia, balança a mãozinha e já, tchau. E a gente dispersa na oração. Então, assim, com exceção dos que estiverem com problemas, que não possam de fato ficar de joelho, porque se ficar não levanta mais. Então, para evitar isso, só você que não pode, aí você fica em pé, fica sentado, dependendo da sua condição. Mas os demais, vamos procurar formar isso, fazer isso, porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes a gente chega no culto, e é tão bom, e eu digo isso por mim, a gente tem a tendência de encontrar e já ir abraçando e já falando. E a irmã do louvor está aqui, irmãos, Pai do Senhor. E a gente, aleluia, irmão. Tá, eita, você foi ontem, rapaz, eu não te vi. Tá, irmã, Pai do Senhor. E a gente está voando. De repente a gente se vê forçado, porque começou o louvor, a gente, amém, amém, aleluia. E não sabe muitas vezes nem o que está fazendo. Então, para colocar a gente no ambiente, conta muito, irmãos, a preparação do nosso coração. O salmista diz, preparado está, ó Deus, o meu coração. Por isso eu cantarei e salmodiarei. Quando o coração da gente não está preparado, a gente até pode cantar, porque a gente está vendo a letra, porque às vezes a gente sabe, mas de fato louvar está inserido naquele momento, às vezes a gente está perdendo. Então eu gostaria de estar falando isso para você, porque você chegou, cumprimenta rapidinho quem tiver. No final, irmão, você pode ficar mais tempo, leva o seu irmão para comer uma pizza e chama ele para ir para a sua casa, conversa aqui na porta da igreja, não tem problema, mas no tempo que antecede, vamos procurar entrar já em sintonia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu visitei uma igreja, não vou dizer o nome, mas visitei uma igreja, estávamos de férias, e era a igreja mais perto da casa da minha sogra, e eu fui visitá-la, lá em Maceió. E procurei no Google saber, esse é o instrumento aqui atrás. Procurei saber o horário do culto, e o culto começava às 18 horas. Eu cheguei lá, 5 para 6. Cheguei 5 minutos antes do culto começar. A porta estava fechada. Eu digo, Jesus, eu nunca fui na igreja que a porta tivesse fechada. E não era só eu, tinha muitos irmãos do lado de fora. A porta estava fechada e tinha um diácono que mais parecia o querubim que guardou a entrada do Jardim do Éden. De frente para a gente, assim, ó. Parecia segurança. E eu fiquei estranhando aquilo. E a porta era de vidro, assim como a nossa. E eu olhava e tinham vários irmãos lá dentro, orando, de joelho. Eu digo, Jesus, entendi. No outro culto, eu cheguei 30 minutos e fiquei lá esperando.
esperando, sentado. Quando deu 10 minutos para começar o culto, a porta fechou. Aí eu disse, agora eu estou do lado de dentro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí todo mundo que estava lá dentro ficou de joelho. E alguns irmãos, como eu na semana anterior, ficamos lá de fora. Eu não estou pretendendo fazer isso aqui, irmãos. Amém? Você ficou assustado? Não, né? Mas eu gostaria que a gente começasse a viver esse tempo. Amém, querido? Chegou, cumprimenta quem está perto, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pum. Se você não tiver problema de articulação, se ajoelha. Se não, fica em pé, fecha os olhos, trava os olhos, se concentra naquele momento. E ora, prepare o seu coração. Às vezes a gente vem no trânsito, eu pego a via expressa para chegar aqui. Às vezes a gente vem e vem naquela agitação. E o nosso coração já entra agitado. Vamos sentar, vamos entrar, melhor dizendo. Vamos centrar o nosso coração e aí sim a gente vai ter condições de dar a Deus algo melhor. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Querido, abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 21. Abra a Bíblia ou ligue a Bíblia. Se ligar, ligue só a Bíblia. E não deixe que o inimigo te mande mensagem pelo WhatsApp. Porque isso pode te distrair. Gênesis capítulo 21. Verso 14. Nós vamos ler uma história que você já leu, já conhece, certamente já não te é estranha. É a história de Agar e Ismael. A Bíblia diz assim, eu estou pegando já de uma parte um pouco à frente, diz que então se levantou Abraão de manhã cedo e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a um tiro de arco, ou a 100 metros de distância. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, louvando, adorando, cantando, vendo os irmãos e tendo esse momento tão abençoado na tua casa e na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. E eu te peço, Jesus, fale conosco. O Senhor é a palavra, é o verbo que se fez carne. Então eu te peço que nessa noite o Senhor se revele a nós. O Senhor abra os nossos olhos, consigamos compreender, contemplar as maravilhas da tua lei. Que não hajam empecilhos, obstruções. Satanás seja amarrado com seus demônios de tentarem roubar essa semente do coração de cada pessoa aqui. Que a nossa atitude hoje seja de um solo receptivo,
seja de uma mente atenta, seja de um coração aberto para receber a palavra do Senhor. E assim ela gere frutos, ó Deus, que abençoe tanto a nós quanto a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, o tema dessa mensagem é quando tudo parece ter chegado ao fim. Se você percebeu, o verso 16, para mim, é a tônica desse texto que a gente acabou de ler. Porque diz que, nesse momento, foi como se Agar tivesse, por fim, dado fim à trajetória dela e do seu filho. Porque diz que ela colocou o menino a uma distância, deitou o menino. Eu imagino que o menino estava extremamente desidratado, sem forças, talvez inconsciente ou semiconsciente ou totalmente exausto, a fim de que ele pudesse sequer ficar sentado. Deitou o menino, foi sentar-se a uma distância de um tiro de arco. Você vai encontrar essas medidas na Bíblia, um tiro de pedra, um tiro de arco. Então, um tiro de arco calcula-se 100 metros, mais ou menos, de distância. E sentou-se em frente ao menino, de longe, 100 metros. Porque dizia, eu não quero estar perto demais para ver o menino morrer. Irmãos, para mim, esse é uma palavra que mostra um desespero imenso do coração dessa mulher. Para mim, essa expressão mostra que a esperança de Agar se foi, se esvai. Ela, nesse momento, não conseguia avistar outra coisa além da morte dela e da morte do seu filho. Era o fim do jogo, era o fim da linha, era o término de qualquer sonho, qualquer projeto, qualquer esperança, e ela vive esse momento sem ninguém a quem recorrer. Para você lembrar, Agar foi escrava de Sara, a mulher de Abraão. Até então Abraão não tinha tido condições, não era chegado o tempo de gerar. Deus havia feito uma promessa, mas a impaciência de Sara a levou a tomar uma escolha precipitada. E ela disse assim, olha, você não tem herdeiro, nós não temos filhos. Você pensa em colocar o servo, o escravo, o Damasceno Eliezer, que nasceu na nossa casa para ser o seu herdeiro. A gente precisa gerar um nome para você. Eu não posso te dar, mas pela lei do concubinato, Sara tinha uma escrava e ela poderia dar àquela escrava para que dela o seu marido gerasse um filho que levaria então o nome da família. E aí Sara, numa atitude precipitada, faz exatamente isso. Pega a sua escrava e a partir dela o Abraão gera um filho cujo nome foi Ismael. Atitudes precipitadas, irmãos, são piores do que não atitudes. Porque até hoje isso dá problema. A descendência do jumento selvagem, o Ismael, foi assim que Deus disse que seria esse menino. Um jumento selvagem que seria contra todos e todos seria contra ele. Até hoje dá problema, fruto de uma decisão precipitada de Sara. E aí começam os problemas, irmãos. Começam os problemas, chega o tempo da promessa se cumprir. Se ela tivesse esperado um pouco mais, teria evitado essa problemada toda, porque chegou o tempo da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, não se precipita. Se Deus tem uma palavra para você, não arranje subterfúgios, caminhos alternativos para tentar chegar lá antes da hora. Não coma fruto verde, isso embota os dentes. Não se antecipe ao tempo que Deus preparou para você. Mas está demorado. Tá. A Sara poderia ter pensado assim. Nossa, Deus, eu estou ainda mais ou menos
Poderia ser agora, não, você tem que chegar lá mais para frente. E o meu senhor, ele está com 75 ainda, não pode ser agora não? Ainda. Não, Deus esperou ele completar 100. 2 caquinhos. O Abraão e a Sara. E Deus disse assim, é hoje. Você tem 100, sua mulher está beirando, está com 90, mas é hoje. Deus deu uma graça e um poder e levantou aquelas duas figuras e eles geraram Isaac. Fato que quando o tempo se passa, está lá o Isaac agora, mas também está o Ismael. E aí chegou a festa de desmame da criança. Chegou o tempo que o Isaac foi desmamado. Talvez hoje, se você pensar aí num tempo de desmame, pode variar aí dos 2 até os 4 anos. Não sabemos ao certo qual foi essa idade, mas quando chegou o dia, eles disseram, esse menino não mama mais, esse menino já está... Deu uma festa, Abraão deu uma festa. E diz a Bíblia, nos capítulos anteriores, que, aliás, no mesmo capítulo, que o Isaac era zombado pelo Ismael. O irmãozinho mais velho, o jumento selvagem, começou a zombar do irmão, do filho da promessa. Ah, irmão, a Sara viu esse negócio. Viu que pai que fica doido quando vê um menino mexendo com o filho? Coisa de criança, gente. Desgasta, chateia. Mas daqui a pouco eles estão brincando de novo. E o pai e a mãe levam isso a sério. Briga! Sai na mão com o pai do outro. E os meninos estão brincando. E os pais brigando. A Sara fica revoltada. Chama o Abraão para uma conversa e diz assim, chegou no ponto máximo, eu não aguento seu filho lá, o Ismael. Está zombando do Isaac. Faz alguma coisa, Abraão. A serva é tua. A serva é tua. Você decide o que será feito. Irmãos, por fim, ela toma uma atitude. Abraão ficou chateado. Mandar embora. É meu filho. Ele não tem culpa disso. E Deus deu uma palavra de conforto para Abraão. Faz o que a Sara está dizendo. Eu vou ser com o menino. Deus deu uma garantia de que iria cuidar da escrava e, sobretudo, do Ismael. Mas, irmãos, o que acontece depois dá uma sensação para mim de que as coisas não deveriam ser dessa maneira. O Abraão ouve e decide ouvir a Sara e despede a Agar, despede o Ismael. E só não tem como conviver. Pode partir. Abraão pega um pão e um odre d'água e dá para os dois. Irmãos, era uma região desértica. Um odre de água tinha capacidade de 5 litros. 5 litros para 2 pessoas, irmãos. No deserto, a água não durou mais do que 2 dias, regrando 3 dias. Regrando demais 5 dias, não sei, mas, irmãos, o fato é que não fala do pão, mas a água acabou. E ninguém vive sem água no deserto. Consumiu-se a água. De repente, começa-se o processo de desidratação. Desidratação leve, desidratação moderada, desidratação severa. Diarreia, vômito, febre, perda de consciência, delírio. Já viu aqueles filmes que a pessoa está no deserto e começa a avistar um poço d'água, começa a avistar, e tem uma miragem? A desidratação chega ao extremo deles não conseguirem ir mais adiante. E a única coisa que tinha diante deles era a morte. Irmãos, agora pensa comigo. Para essa mulher que não teve nada a ver com a situação, era uma escrava. Ela não tinha culpa
das inquietações precipitadas de Sara. E de repente se vê sozinha, com um filho, num deserto. Diz que ela saiu errante, ela não tinha GPS, ela não tinha guia 4 rodas. Eu não sei como que a gente andava antigamente sem GPS. Irmãos, tem momentos que você diz assim, meu Deus, como é que eu conseguia chegar nesses lugares? Você tinha que parar no posto, perguntar, pedir informação, conversar com alguém que já tivesse passado por aquele caminho. É bem mais difícil. Agora, você imagina num deserto, uma mulher, um filho, talvez aproximadamente aí seus 10 a 14 anos, nessa faixa de idade, errante, sem um destino, sem uma direção, sem um alvo. Eles não sabiam para onde estavam indo. Irmãos, e essa história mexe comigo, porque muitas vezes nós nos encontramos assim como Agar e Ismael. Parece que o mundo desabou, que o chão se abriu, parece que tudo na vida da gente está sem direção, a gente não sabe para onde está indo. Parece que todos os recursos se acabaram e a nossa esperança e expectativa se foi também junto com ela. O odre seca, nossa esperança seca também, nossa alegria seca também, nossa expectativa do amanhã seca também, tudo seca. A história parece ter tido um fim. E essa mulher, ela aprende algumas lições que para nós são muito importantes. A primeira lição que Agar aprende, e que ela poderia testemunhar e ensinar para as pessoas depois dessa experiência, é óbvio, ela com certeza ensinaria que Deus era a sua justiça. E que porque Deus era a sua justiça, ela não teria falta de nada. Irmãos, Deus liberou Abraão para despedir Agar. Mas eu não acho que foi Deus quem disse para colocar só um odre de água. Irmãos, o Abraão era rico. Você lembra do conflito que deu entre ele e o sobrinho dele? Não cabia tanta riqueza, tanto boi, tanto gado, junto um do outro. Os pastores de Ló brigavam com os pastores do Abraão, e aquela contenda, pô, dizia, vai para um canto que eu vou para o outro. Irmãos, o camarada era rico. Colocar uma mula, colocar um jumento carregado de pão e de água não seria difícil para ele. Eu estou falando de um homem de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca uma expectativa em pessoas, mas elas são pessoas. Elas podem errar conosco, mas é o meu pai, ele pode errar com você. Abraão era o pai da fé, só isso. E eu entendo que meu filho está indo, não sei para onde, Deus vai cuidar dele, mas eu vou colocar, o que eu posso é provisionar um pouco mais de recursos para eles atravessarem, seja lá qual for o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente coloca expectativas que não correspondem, que não são respondidas, não são atendidas, não são satisfeitas, e a gente se frustra. É o pastor, pode te frustrar? E como pode? É a sua mãe, é o seu marido, é o seu filho. E muitas vezes nós nos fechamos em revolta, em amargura, nós nos fechamos em indignação e ficamos presos àquela situação de um odre que se secou. Irmãos, muitas vezes isso acontece no seu trabalho, muitas vezes amigos que você considera por injustos com você. Pode acontecer? Sim. E como pode?
eu fosse pedir para levantar a mão, você ia denunciar alguém. Então não vou pedir para você levantar a mão. Porque isso pode acontecer. Quando alguém diz, pastor, eu cheguei, você não sabe o que aconteceu, fulano, pastor, me frustrou. Não é que a gente é insensível não, irmãos, mas por quê? São pessoas. E a H se vê assim, com o odre seco, com o coração seco também. Mas Deus queria ensiná-la algo. Eu sou a sua justiça, H. Você está fita nesse odre. Deixa eu abrir os seus olhos, H. Olha o contraponto, irmãos, verso 19. Deus abriu-lhe os olhos. E ela viu, não foi um odre com 5 litros de água. Ela viu um poço com muita água. Deus tirou os olhos de H do odre. E enquanto nós estivermos com os olhos no odre seco, na injustiça das pessoas, é isso que eu valho. Esse é o meu valor e o valor do meu filho? Não, talvez para as pessoas sim, mas para Deus não. E Deus estava dizendo a H, deixa eu fazer algo por você, minha filha. Eu vou abrir os seus olhos. Veja, Deus não criou um poço naquela hora. Deus não disse assim, H, fecha os olhos, poço se abre, agora abra, surpresa! O poço já estava lá. Por que ela não viu? Porque os olhos dela estavam no odre seco. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que muitas vezes Deus já provisionou algo muito melhor para nós. Deus já nos deu algo que vai nos suprir com extrema abundância. Mas os nossos olhos estão no odre que secou. Nossos olhos estão naquela situação que fizeram contra mim. Naquela situação que me amargurou. Aquela pessoa que me ofendeu. Aquela pessoa que não me deu valor. Aquela pessoa que me deu um fora. Eu tinha a impressão de que aquela pessoa gostava tanto de mim. E quando eu me aproximei, ela me deu um chute. E ainda me chamou de feia. E você diz assim, minha vida acabou. Deixa Deus abrir os seus olhos. Deus tem algo tão tremendo para você. Ele não vai preparar, Ele já preparou. Ele não vai criar algo, Ele já criou, já está lá. Irmãos, na providência divina, a H estava errante pelo deserto. Ela, onde é que eu vou? Eu não sei por onde é que eu vou, onde é o caminho. Irmãos, na providência divina, Deus guiou H até perto do poço. Sem ela saber, sem ela imaginar. Mas quando Deus tem uma aliança, um compromisso, eu vou cuidar dela, Abraão, e vou cuidar do seu filho também, Abraão. Deus se responsabiliza, e ainda sem saber, na providência divina, a Agar, errante pelo deserto, foi parar perto do poço, e não viu. Está lá chorando, Deus, eu vou morrer. O odre secou. Abraão, miserável. Agar, deixa eu abrir os seus olhos. Olha o que está aí do seu lado. Tem um poço. Você vai beber. Você vai encher esse odre. Você vai encher de novo. E vai encher de novo. É um poço, Agar. Coloca a mão sobre os seus olhos. Jesus, abre os meus olhos hoje. Às vezes eu estou aqui com o olho no odre que secou, com os olhos na injustiça, com os olhos no lugar que não deveriam estar. Estou amargurada,
estou amargurado, estou infeliz, estou insatisfeito, estou reclamando, estou chorando. E Deus está dizendo, eu só preciso abrir os seus olhos. Eu só preciso tocar nos seus olhos e mudar a sua visão. E direcioná-la para um outro lugar e tirar você desse caos. Tudo já está pronto, deixa eu abrir os seus olhos. Jesus abre os nossos olhos hoje. Jesus tem um poço de bênção, um poço de consolo, um poço de provisão, um poço de cura. Ah, Jesus, e nós não vamos ficar presos a esse odre seco. Não vamos deixar que esse odre seco seque o nosso coração, porque o Senhor é o nosso juiz, porque o Senhor é o nosso provedor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está nos tocando nessa hora, tirando essa sequidão, essa amargura, e isso que está prendendo a nossa vida e nos fazendo enxergar algo muito melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Poço é provisão de um Deus justo e Deus vai abrir os nossos olhos. A segunda lição que Agar nos ensina é que Deus transforma os lugares de vazio e de dor em lugares de crescimento e de prosperidade. Ela estava andando errante pelo deserto de Berseba. Que lugar é esse? Vazio, dor, sequidão, falta de propósito. Era esse o lugar que Agar transitava. Era esse ambiente. Eu posso dizer que lugares também são momentos que a gente vive. Lugares são momentos que a gente vive. Então, às vezes a gente está em momentos da nossa vida que é esse deserto. A gente está vivendo um momento, quem sabe, de enfermidade. A gente vive um momento de escassez. A gente pode estar vivendo um momento de decepção. Enfim, momentos que se transformam em lugares, em circunstâncias que a gente se vê num deserto. E a gente se vê passando por ele, não sabendo onde estamos e qual lugar aquilo vai dar. Qual é a nossa trajetória? Solidão, fracasso e tantas coisas a gente planejou e não deu certo. Estamos aí no mês de março, talvez você planejou tanta coisa e fracassou tudo. Nada deu certo. Quantas coisas talvez ela planejava, agora meu Senhor tem um filho, Ismael é o filho do meu Senhor, é o herdeiro, e agora ele nos manda, cadê a herança? Cadê a herança? Um odre é a minha herança, um pão é a nossa herança, não temos nada. Era um momento de deserto, um momento de vazio, um momento em que ela se via frustrada, e Deus transforma aquele lugar, aquele momento, em um lugar de prosperidade, de crescimento. Veja bem, ela estava onde, irmãos? Num deserto. Agora olha o que diz o verso de número 20 e 21. Deus estava com um menino que cresceu e morando no Alphaville, tornou-se flecheiro. Era o hobby dele. Amém? Onde é que ele morava, irmão? Não. Onde é que ele morava? Está aí na sua Bíblia. No deserto. Espera aí. O mesmo ambiente de deserto foi o mesmo ambiente que Deus prosperou Ismael. Veja como a nossa mente muitas vezes funciona diferente da mente de Deus. Eu preciso sair desse ambiente para prosperar. Eu preciso sair dessa condição aqui que eu estou para viver algo melhor. Eu preciso sair desse casamento para... Você está no deserto, Ismael. Você sabe onde é que você vai prosperar, Ismael? Você sabe onde é que você vai encontrar propósito na sua vida, Ismael? Você vai ser um flecheiro. Você sabe onde você vai encontrar significado emocional na sua vida? Você vai casar. É no deserto. Puxa vida, o ambiente vai ser o mesmo? Mas a condição que eu vou transformar esse lugar é que vai ser o diferencial na sua vida.
Eu vou te manter num deserto, mas em condições diferentes. Sabe qual é o segredo? Deus estava com o menino. Meu irmão, a gente pode estar, como eu brinquei, no Alphaville, mas se Deus não estiver conosco, a gente está no deserto. A gente pode estar num ambiente favorável, mas se Deus não estiver conosco, saiba, aquele lugar que você considera favorável pode te matar. Mas se Deus estiver conosco, como Ele estava com o rapaz, a gente pode estar no deserto e aquele deserto se transformar num lugar de vida, de propósito e de significado. Você não vai morrer, ô Ismael, nesse ambiente. Esse ambiente será para você um start. Esse ambiente será para você um ponto de crescimento. Você vai crescer, você vai vencer, você vai adquirir propósito na sua vida e significado na sua trajetória. Você vai se tornar alguém. Aonde, Jesus? No mesmo lugar. Porque Deus está com você. E esse é o segredo. E é aí que muita gente tropeça. Porque acha que é o ambiente. Não é o ambiente. É Deus. É Deus que está conosco. Por isso a nossa pergunta hoje é se Deus está conosco. A nossa pergunta hoje tem que ser essa: Deus, eu estou passando por tudo isso. Está tudo desconectado, está tudo confuso, emaranhado, mas eu pergunto, o Senhor está comigo? Se a minha resposta for sim, eu posso ter certeza que aquele mesmo lugar, Deus há de transformar num lugar de significado e de propósito para a minha vida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus era com o rapaz. Então, queridos, Deus transforma os nossos lugares de vazio, de fracasso, de perda, de decepção, em lugar de crescimento, em lugar de prosperidade. É Deus quem faz isso. A terceira lição que Agar aprende, irmãos, Agar, no verso 16, ela fez algo muito estranho. Foi assentar-se a boa distância em frente do rapaz, como a de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Qual era o assunto de Agar no versículo 16? Morte. Morte é um ponto final de uma trajetória. E Agar põe um ponto final na sua trajetória com a de seu filho. Eu estou aqui e vai ter morte aqui, vai ter perda aqui. E eu não quero ver o menino morrer. Eu não quero ver o menino dar o seu último suspiro. Eu não quero ver os olhos dele terminarem de fechar. Eu vou ficar longe dele. Talvez o menino estava agonizando, eu não sei. Mas ela colocou ele lá, debaixo de um arbusto, deitado, e foi sentar-se de frente dele. O que é que Agar fez? Colocou um ponto final. Às vezes a gente passa pela mesma situação. Às vezes as pessoas colocam, sem a nossa permissão, um ponto finalzinho na história da gente, em sonhos da gente. Já viu pais que colocam pontos finais no sonho de filhos? Menina, você vai... Não, tira isso da sua cabeça. Põe os pés no chão. Você está vendo que a gente não tem nada? Você está sonhando alto. Colocou um ponto final em um sonho. Muitas vezes pessoas colocam pontos finais nas nossas vidas. O médico falou. 6 meses. Quantas vezes a Ludmila recebeu pontos finais na história dela? A Ludmila Ferber. O câncer que ela tinha, o médico deu para ela poucos meses de vida. Essa mulher rodou muitos lugares, extrapolando o que a medicina colocou para ela
como ponto final. Porque deixa eu te dizer uma coisa, essa história, quem está escrevendo na nossa vida é Deus, não é o homem. E o único que pode, que tem autoridade para pôr ou não, é Deus. E você sabe o que é que Deus fez na história de Agar? Ele colocou mais 2 pontinhos depois do ponto final dela, que deu uma reticências. Essa pontuação, ela é exatamente essa noção de que algo ainda continua, de que aquela história não teve fim, ela vai ter uma continuidade. Deixa eu te dizer, Deus é especialista nos reticências. Deus é especialista em dizer assim: ei, acabou não. Não acabou. Não terminou. Ah, mestre, vai lá em Betânia. Ah, nosso irmão Lázaro está muito doente. Jesus demora ainda. Depois ele aparece lá, o homem já estava morto, já tinha sido velado, já estava sepultado. Chega Jesus, chega Maria. E se o senhor Marta primeiro, depois a Maria, se o senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Onde é que está seu irmão? Então veja, Jesus coloca uma continuidade na história. Não deixa que essa história sua termine, porque as pessoas disseram que terminou, porque você disse que terminou, porque o diabo sussurrou nos seus ouvidos que terminou, porque o diabo colocou na sua mente que acabou. Não acabou. Ei, você está aí para ver o que? Seu filho morrer? Diz o verso de número 18, enquanto ela colocou um pontinho final no verso 16, chega o verso 18, Deus fala com Agar, primeiro: ergue-te. Ergue-te, Agar, levanta o menino, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Primeira coisa, Agar, antes de levantar alguém, você tem que estar de pé. Deixa eu te dar uma palavra, você que é pai, que é mãe. Às vezes sua família está assim, meio que prostrada. A sua família talvez está meio que vivendo um tempo assim de escassez, de fracasso, de paralisia. E você está aí, igual a Agar, caído. Você está esperando que as pessoas te levantem. Quando na verdade somos nós, você, eu, que precisamos estar de pé. O Agar, se levante, ergue-te, para que você levante o rapaz. Ele está ali te esperando. Talvez Deus está dizendo isso para você hoje. Tem pessoas que você precisa levantar. Tem pessoas que você precisa ir em encontro, porque você abriu mão de algumas coisas. Você deixou algumas coisas longe de você, e você diz assim: daqui dali eu não tenho mais controle. E Deus está dizendo: é sua responsabilidade. Talvez no meu casamento, pastor, não está lá essas coisas. Levanta aí, varão. Levanta aí, varoa. Toma esse negócio pela mão que você disse que já estava morrendo. Coloque isso de pé novamente. Faz algo. Fica de pé. Fica de pé, Agar. Tem continuidade para a sua história. Tem continuidade para a vida do seu filho. Levanta ele também. Toma pela mão. Porque eu vou fazer dele uma grande nação. Irmãos, olha que sonho que Deus tinha para esse menino. A mãe dele não tinha, mas Deus tinha. Deus tem propósitos e sonhos para você. Tem propósitos e sonhos para a nossa casa. Tem propósitos e sonhos para a nossa vida. Eu farei dele uma grande nação. Essa parte, H, é minha. Agora, de ficar de pé e de levantar o menino, é sua. Eu vou ressuscitar o Lázaro. Agora, quem vai tirar a pedra não sou eu, não. São vocês. Tira a pedra. Você está vendo que a gente fica na dependência de que Deus faça tudo, e a gente quer ficar só ali chorando, parado, sentado, deitado, vendo o mundo desabar e não faz nada. Não toma uma posição, não se põe diante de Deus, e está esperando que as coisas mudem. Precisamos nos levantar, irmãos.
precisamos fazer alguma coisa. Começa a fazer alguma coisa, começa a reunir a família, começa a orar, começa a pagar um preço de jejum, faz algo, levanta irmão, levanta irmã, porque não é o fim. Deus está dizendo, tem muito mais pela frente, tem muita história para acontecer, mas você precisa estar de pé. Irmãos, estar de pé para Agar não era fácil. Ela estava sem água, talvez há dias. Talvez como mãe, sentimento materno, a água que era dela, ela deu para o Ismael. Já viu que mãe assim, ela tira da boca dela e dá na boca do filho? Então desses 5 litros, talvez Agar foi a que menos bebeu. Se o Ismael estava deitado, a Agar estava exausta ao seu extremo, e Deus está dizendo para ela, levante-se. Talvez você está esperando algo assim inusitado acontecer. Talvez você está esperando acordar um dia, e anjos estarem tocando harpa do lado da sua cama, dedilhando. E você levanta naquela unção, naquele poder. E você levanta dando um glória, uma rajada de aleluia. Talvez você está esperando assim começar um propósito de oração. Porque teve uma visão, uma revelação, esperando alguém, Deus levantar um profeta e dizer, servo meu, ora. Meu Deus, Deus já falou isso. Então deixa eu ser esse profeta para você hoje. Fica de pé. Levanta-te, porque Deus vai usar você para levantar pessoas. Deus está usando você para pôr um destino na vida de pessoas. Mas se você estiver prostrado, parado, não vai acontecer nada. Levanta, Agar. Toma o menino pela mão, mas toma com vontade, porque dele eu farei uma grande nação. Talvez você esteja cansado demais para isso, mas hoje a gente vai orar. Deus vai te dar graça para você se colocar de pé de novo, para você voltar a orar com fervor, com fé. Eu estava conversando com um rapaz, ele é dono de um lava-jato, e ele estava desviado. E ele me contava e eu dizia, você tem que voltar para Jesus. Isso eu sei. Mas ontem eu estava mal. E o lava-jato dele fica num lugar assim, bem tenso. Uma região assim, bem violenta. E ele dizia para mim assim, eu fui no monte ontem. Comecei a orar, sabe? E eu dizia, Deus, aqui dentro está pesado. Eu não consigo nem orar. E eu era de monte, pastor. Eu não perdi um monte. E eu comecei a orar e dizia para Deus, Deus, me faz orar com fervor de novo. Eu comecei a orar com fervor, pastor. E as lágrimas começaram a rolar. Como eu voltei abençoado daquele lugar. E eu perguntei, você foi com alguém? Você foi com sua igreja? Não, fui só. Eu sabia que eu precisava encontrar com Deus. Querido, talvez você precise tomar uma decisão hoje na sua vida, sozinho. De dar um basta nessa apatia. De dar um basta nesse marasmo espiritual, nessa coisa empacada. Quanto tempo você não chora diante de Deus, irmão? Quanto tempo você não dobra os joelhos? Quanto tempo você não faz um jejum? Muitas vezes Deus está dizendo isso hoje para mim, para você, fica de pé. Você está há muito tempo já prostrado, prostrada. Você está há muito tempo só visualizando morte na sua frente. E está no tempo de você se levantar e começar a ver futuro, vida, coisa nova, cheiro de vida. Para de cheiro de morte. Deus tem vida para nós. Amém, queridos? E para finalizar, eu gosto.
Preguei essa mensagem quarta-feira, lá na sede. Eu estava ministrando lá. Irmãos, esse verso 16, para mim, 16, 17, é o ápice dessa narrativa. Porque diz aqui, olha, ela foi assentar-se em frente dele, a uma boa distância, a um tiro de arco, porque dizia, eu não quero ver o menino morrer. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Uma mulher desesperada. Aí o verso 17. Mas, em contrário ao choro, pastor, então, não, você pode chorar, é bom chorar, põe para fora, isso é ótimo, bom para a nossa saúde emocional. Mas o choro pelo choro do desespero não resulta em nada. Olha o que aconteceu no verso 17. Mas Deus ouviu a voz do menino. Lê comigo o verso 17. Diz assim, mas. Não. Quem está deitado com sede, em desidratação extrema, é o Ismael, não é você não. Então bem alto, vamos lá. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhes que tem Agar, não temas. Vai lá. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Olha só, Agar chorando. O menino quase desfalecido, porque a mãe pôs ele deitado. Agar levanta a voz e chora. O menino, talvez com a voz fraca, cansado, tendo delírio, ele ora. E Deus ouviu a voz do menino. Irmãos, e eu penso como é uma oração de uma criança, sério. Irmãos, é a mais objetiva possível. Como que seria um menino orando, olha a condição, deitado, cansado, exausto, ouvindo o choro da sua mãe e pensando assim, vamos morrer. Pensa numa oração. Irmãos, a oração que eu penso é assim: Deus, nós vamos morrer. Estamos com sede. Senhor, Deus do meu pai, El Shaddai, que é assim que meu pai te chamava, o Todo-Poderoso. Nós precisamos de água. Faz um milagre. Talvez isso. Eu ainda estou sendo muito crente, né? Porque tem gente que acha que para Deus responder precisa firular na oração. Amantíssimo, portentoso, magnânimo, auspicioso Deus. Nesta sequidão de Berseba. Você sabia que tem oração que tem aquele puxado? Deus, faz algo nesta hora, porque queremos ver os teus. Você acha que foi assim a oração dele? Sério? Você acha que foi desse jeito? Irmão, foi uma coisa simples. E Deus ouviu a oração do menino. O choro da mãe. Deus assim viu, mas não moveu.
mas a oração do menino sincera, objetiva, verdadeira, fez Deus irromper naquela situação de morte e fazer coisa nova. Terminamos o culto, eu falei aqui quinta-feira, terminamos o culto na quarta, e aí uma irmã me procurou, eu achei muito legal. A irmã me procurou e disse assim: pastor, no final, quando a gente orou, eu lembrei daquela história lá do Ismael, da oração, simples, objetiva, e eu entrei com uma dor no joelho que eu não conseguia ficar de pé. Eu fiquei de pé, mas a dor era tão forte, eu digo: Jesus, está doendo. E ela disse assim: pastor, eu orei 3 vezes, assim, ó: Jesus, está doendo. Jesus, está doendo. Jesus, está doendo. Eu disse: e agora, irmã? Ela começou a pular. Eu disse: não está doendo mais. Não está doendo mais. Irmãos, olha que oração essa irmã fez. Está doendo. Está doendo. Jesus está doendo. E Jesus curou ela. Tirou a dor do joelho dela. E ela deu 3 ou 4 pulos na minha frente para provar que estava curada mesmo. Talvez hoje, querido, Deus não está esperando assim aquela cena, aquela coisa assim que tem que chamar a atenção de Deus. Ele tem que olhar para mim, eu tenho que, não, você tem que ser você é filho, você é filha. E eu queria te encorajar nessa noite a agora ficar de pé e você fazer uma oração a mais simples, a mais objetiva, a mais sincera, a mais verdadeira, mas aquela que vem da alma, sabe? Aquela que vem do íntimo. Irmãos, essa daí dá mais trabalho, porque é aquela que a gente já aprendeu, aquela oração que a gente já faz porque aprendeu a orar daquele jeito, a gente não sabe nem o que é que está orando. Essa daí não traz verdade, mas aquela que vem de dentro, Jesus, sem querer impressionar, sem querer chamar a atenção de Deus, Ele já conhece antes de você pedir. Mas eu queria nessa noite te encorajar, porque a história de Agar pode ser uma história bem parecida com a nossa. Talvez hoje, para muitos que estão aqui, a história da sua vida parece que estagnou. Talvez a história da sua vida parece muito com aquele sentimento da Agar. Tem morte aí. Não tem mais perspectiva, não tem mais, tem mais futuro. Parece que a coisa desandou. Todo mundo na minha vida me frustrou. O Abraão me despediu com odre. A Sara me usou para ser barriga de aluguel. E agora eu tô sozinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira oração que eu queria fazer com você é você que está se sentindo assim, com o seu odre seco. Você que diz assim: pastor, minha vida está sem propósito, não estou mais conseguindo ver alegria, eu não estou mais conseguindo ver futuro em algumas áreas, eu estagnei. Então essa é a primeira oração que eu quero fazer. Você que está se sentindo com o odre seco. E eu queria que você tomasse uma atitude hoje diferente. A Agar, ela tomou uma atitude. Ela pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore e saiu de perto dele. Ela fez alguma coisa, mas fez errado. E eu queria que você fizesse alguma coisa certa. Não que você não faça. Mas hoje, nesse momento, você que está se sentindo com o odre seco, eu queria que você saísse do seu lugar e ficasse aqui pertinho de mim. Sai,
Pode sair. A H fez isso. Colocou o menino lá e foi chorar. Eu queria que você viesse para chorar aqui, para falar com Deus aqui. Você que está se sentindo como odre seco. Eu queria que você também, que está se sentindo injustiçado. Pastor, eu trabalhei tanto para aquela pessoa, ela me deu um odre de água. Ela não me deu nada. Essa pessoa, ela não me considerou. Essa pessoa, ela me decepcionou. Enquanto você estiver olhando para o odre vazio, você não vai ver o poço de Deus. Está amargurado com alguém? Deixa eu te perguntar, você está amargurado com alguém? Vem cá à frente que a gente vai orar. Vem colocar essa coisa ruim. Deus, ó, tá amargo aqui dentro, tá ruim aqui dentro. Como essa pessoa conseguiu fazer isso comigo? Sai, vem cá. Vem liberando o coração. Vem liberando o coração. Vem pedir para Deus abrir os olhos. Abre meus olhos, Jesus, abre meus olhos. Eu estou olhando para aquele odre, ô odre, ô odre, ô odre. Agora deixa eu finalizar. Vem orar você que quer tomar atitude de Ismael e não de Agar. Você pode ficar aí lamuriando, lamentando, reclamando. Ai Deus, tudo deu errado. Ou você pode fazer como Ismael. Uma oração simples. Uma oração sincera. Vem cá. Isso, os irmãos estão vindo, orando também pelos irmãos obreiros. Podem vir. Se sentir de sair do seu lugar, orar junto com alguém que está aqui, pode vir também. Vamos cantar. Logo após nós vamos orar. Pode sair você que quer uma oração, você que quer orar por alguém. Vem cá. Porque a gente não luta sozinho. Diferente de Agar, você tem pessoas. Diferente de Agar, você tem irmãos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do Oh, Jesus. É, Jesus, o que é um odre? E muito mais um odre seco. O Senhor está enchendo. Está enchendo. Está enchendo. Você que está aí pode ficar de pé. Fica de pé. Deus está enchendo o odre de alegria nessa noite. Ei, Deus está enchendo seu coração de uma alegria indescritível, acima da sua compreensão. Seja cheio da alegria, do gozo do Espírito, cheio do gozo do Espírito, cheio do gozo do Espírito, cheia do gozo do Espírito, cheia do gozo do Espírito, cheio do gozo do Espírito, da alegria do Espírito, da alegria do Espírito, da alegria do Espírito. Ela não é produzida pela sua circunstância, ela não é produzida pelas coisas que estão ao seu redor, é do Espírito, é do Espírito, é Ele quem produz isso em você. Que o Senhor encha o seu odre, você seja cheio do Espírito Santo nessa noite. A palavra diz: enchei-vos do Espírito. Espírito Santo, enche o odre agora. Tem gente com esse odre tão seco. Ei, você que não está aqui, mas está aí também, continue orando, continue orando. Deus está enchendo o seu odre também. Deus está enchendo o seu odre também. Aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Transborde do Espírito Santo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim.
Senhor, nessa noite, encheu os nossos olhos, abriu os nossos olhos, tirou aquela amargura, direcionou a nossa visão para o lugar certo. Não é odre vazio, H, é poço cheio, é poço transbordante. Ei, em nome de Jesus. Tempo novo, fica de pé, porque Deus tem algo para fazer na sua história. Não é prostrado, não é prostrada, é de pé. Deus tem coisas a fazer na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, querido. Você que já recebeu oração. Aleluia. Ei, Deus grande, Deus grande. Os nossos visitantes, a Margarete já está aqui, ó, preparada para levar vocês para desfrutar de um tempo ali, um lanche que elas prepararam. Então eu queria convidar o Laércio também. Qual é o nome da outra que vem? Carol, cadê a Carol? Vamos aplaudir a vida deles, queridos. Laércio, Carol. Glória a Deus. Isso. Muito bem. Tem lá, tá lá embaixo. Rodrigo, tem um pessoal lá esperando. Isso, pode ir. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, irmãos. Você pode agradecer a Jesus? Porque Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor tem olhado para a minha vida. Porque nessa noite o Senhor está dizendo para mim sobre o teu cuidado, sobre o teu amor, sobre o zelo do Senhor e as promessas, os propósitos que o Senhor tem para mim e para minha casa. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo que aqui passamos. E eu te peço que o Senhor abençoe cada vida que veio, abençoe cada família aqui representada. Dê uma semana de paz, de provisão, de portas abertas. Dê uma semana, Senhor, de poços de provisão, poços de vida. Em nome de Jesus, que o Senhor continue te guardando de todo mal, te livrando de toda obra maligna e te conduzindo pela sua vontade. Aonde você estiver, Deus pode transformar o deserto em lugares de fonte. Deus pode transformar lugares de vazio e de supostos fracassos em lugares de crescimento e de prosperidade. Não pelo lugar em si, mas porque Deus é com você. Porque Deus é com você. Porque Deus é com você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, queridos. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Ótima semana para você. Tudo aqui